Rapaz, esses vídeos vai dar um problema, viu? Ai, ai. Gente, eu peso 48 quilos. Alguém me bater, eu tô ferrada. Ó, se ver que esse vídeo não vai ficar legal, é melhor não ir pro ar. Ou se tiver muita polêmica, a gente tira, né? Faz isso, né? Olá, tudo bem? Eu sou Elis Rebouças e com meus 2 parafusos a menos, o resto todo solto, eu te ajudo a ter liberdade financeira com bolos fake para casamento. E antes de começar essa fuxicaria de hoje, eu gostaria muito que vocês, e já vai dar seu like, porque o fuxico vai ser tão bom, tão bom, tão bom, que eu tenho certeza absoluta que se você não curtir agora, você vai querer curtir milhares de vezes e não vai conseguir. É melhor você curtir logo, compartilhar e deixar seu comentário aqui embaixo. O que é que você acha disso aí, tá bom? E esses dias eu tô assim meio que polêmica. Vixe, a pessoa vai apanhar. E aguenta apanhar? Não aguento não, gente. A pessoa é muito magra, 48 quilos, só tem a língua grande e só, entendeu? Então vamos lá para esse nosso novo fuxico. Porque quem entra aqui sabe que aqui a gente não faz vídeo, a gente não faz live, a gente sempre faz fuxico, né? Porque fuxico bom é um fuxico compartilhado. Então vamos lá. Bem, hoje nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. Eu já tinha falado sobre valores, né? Sobre ser honesto no valor. E hoje a gente vai falar sobre atendimento ao cliente, sobre como muitas pessoas se comportam com o cliente. E isso me incomoda. E eu sei disso porque você sabe disso, Elis. Porque muitas vezes a gente passa por essa situação em alguma determinada loja, em algum determinado local, e que te faz mal. Então, o que te faz mal, você não pode levar para a vida, para o outro. Então, tudo que você percebe que faz mal para você, você corta da sua vida e também não leva adiante para outra pessoa. E muitas vezes, alguns de vocês se queixam porque o cliente simplesmente não foi muito bem atendido, ou o cliente chega de cara feia, ou vocês simplesmente tratam o cliente diferente. E vamos falar sobre várias formas como a gente atende o cliente. Vamos lá? Primeira coisa, o cliente, eu já falei sobre isso, mas eu vou falar novamente, porque possa ser que o vídeo que eu falei você não assistiu. Eu tenho uma loja. Esse lado que eu gravo aqui é a parte da minha produção, onde eu faço toda a produção. Então, é uma parte maior, onde a gente produz os bolos, produz as flores. E eu tenho o outro lado, que tem uma porta de vidro, onde eu atendo o cliente. A minha loja, ela funciona fechada. Sim, funciona fechada. Eu atendo o cliente por hora marcada. O cliente marca o horário e a gente faz o atendimento para ele de acordo com o horário que ele pode, de acordo com o horário também que eu posso atender. E o nosso primeiro contato é sempre pelo celular, né? A gente sempre fala com o cliente ou pelo celular, ou é raro hoje um cliente mandar um e-mail, mas normalmente a gente atende pelo WhatsApp. E daí já começa a confusão na cabeça do cliente. Tem gente que fica um dia inteiro para dar uma resposta, nem que seja negativa. Tipo, o cliente mandou uma mensagem para você 8 horas da manhã e chega às 5 horas da tarde, ele não tem nem a resposta de você falar assim: olha, eu estou super ocupada, mas não se preocupe, eu já anotei aqui, assim que eu tiver um tempo eu vou te dar o retorno. Pronto, o que acontece? Eu tenho vários segmentos e vários segmentos que eu preciso dar atenção. Quem é minha aluna vai poder comentar aqui embaixo, que vai saber. Eu tenho várias alunas, gente, várias do Brasil e no mundo. Eu tenho aluna na Austrália, na França, algumas delas são brasileiras e a maioria não falam português e moram fora e compraram o meu curso. Mas todos esses alunos, todos que falam comigo,
tem resposta de quase de imediato. Então, eu tenho quais segmentos de cliente que eu tenho? Tenho cliente alunos, que para mim é cliente, né? Que compraram meu curso é cliente. Eu tenho cliente boleira, que fazem flores comigo, e compra flores e fazem muitas flores comigo. Eu tenho cliente buffet, que são aqueles buffets que fazem bolo todo final de semana e que tá sempre me questionando, Elis, eu quero um bolo assim, separa esse bolo para mim, veja essas flores, eu quero com essa forma de flores, beleza. E eu tenho um cliente final, que é o cliente noiva ou cliente 15 anos, mãe de 15 anos, que fala comigo para poder fechar um bolo. Então, eu tenho aqui 4 categorias de cliente e que são muitas alunas, né? São muitos buffets, são muitas... Quando eu falo buffet, eu falo cerimonialista, enfim, certo? São as boleiras, que não são poucas, e também são cliente final. Quando eu falo cliente final, é aquele cliente que vai fechar um bolo, um casamento, ela vai casar uma vez, ela não vai toda semana falar com você. Então, é aquele cliente que vai casar e depois ela não vai mais aparecer. Mas eu tenho aqueles clientes que são todos os dias ali, ó, falando com você. E como é que você lidar com tudo isso, Elise? E ainda você faz bolo, você faz flores e você grava, você tá sempre fazendo live, você tá trabalhando, você faz várias coisas e mesmo assim você dá atenção. Qualquer aluna minha, não tem uma aluna, e eu digo isso de carteirinha assim, ó, nenhuma aluna vai falar comigo e vai ficar sem resposta o dia inteiro. Se caso eu estiver gravando ou se caso eu estiver muito ocupada, o celular vai estar na mão de alguém da minha loja. Ah, mas você tem pessoas que te ajudam, beleza. Agora, se caso eu não tiver ninguém no dia e eu estiver gravando sozinha ou estiver fazendo alguma coisa só e não ter ajuda, no caso, Wanda não tá, ninguém tá, o celular está sempre do meu lado. E o que é que acontece? Eu tô muito ocupada, tô fazendo um bolo, tô com a mão suja de tinta, eu tô com a mão suja de massa corrida, não posso estar falando, eu mando um áudio. Se o cliente não ouviu, paciência, mas eu já fiz minha parte. Bom dia, tudo bem? Olha, eu ainda não abri aqui a sua mensagem, mas eu estou realmente muito ocupada nesse momento, não vou poder falar com você agora, mas vou colocar aqui na agenda que assim que eu tiver um tempinho eu volto. Você me desculpa, é porque o cliente se enche de alegria quando tem uma resposta dessa. Ou o cliente, ou a boleira, ou o buffet, ou a aluna. E ela diz assim, tá, Elis, fique tranquila, não sei o quê. E aí, pra poder não ter, às vezes você tá com a mão suja, pra poder não ter que anotar que você vai ter que voltar a falar com a pessoa, eu saio do WhatsApp, deixo a pessoa responder e fica ali marcado. Beleza? É a primeira coisa que eu faço. Mas eu não deixo meu cliente, minha aluna, minha boleira ou o buffet mais de 2 horas esperando uma resposta. Claro, tem regras. O meu número, esse celular daqui, ele fica na loja, ou seja, ele não vai comigo para minha casa, ele tem regra, ele é de segunda a sábado, certo? Aos domingos eu não respondo, mas eu falo pro pessoal, pode deixar mensagem, porque quando eu chego, eu já vou respondendo a todo mundo. Ah, Elisa, eu só tenho um celular, não tenho condição de fazer isso. Pronto, você vai deixar um aviso. Olha, meu atendimento é de segunda a sexta e tal, ou de segunda a sábado. Aos domingos eu não atendo, ao feriado eu não atendo. Beleza, o cliente sabe que você não vai atender naquele, mas deixe seu recado, fale o que você quer, tudo direitinho, que quando eu tiver, eu vou falar com você. Às vezes, acontece quando eu chego na segunda-feira aqui na loja, tem uma mensagem assim, poxa, preciso tanto falar com você, tô mandando mensagem isso o domingo inteiro. E aí, educadamente, eu pego o celular e falo, olha, tudo bem, esse celular fica aqui na loja, ou se não ficasse na loja, eu falaria, esse celular é comercial, eu só faço atendimento para cliente a partir de segunda-feira, mas tá aí escrito, eu já deixei a mensagem que você pode sim falar comigo depois,
que eu vou falar com você depois. Mas diga, o que é que você quer? Qual o seu assunto? Então, o primeiro atendimento que você tem com o seu cliente é muito importante. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é responder, gente. E aí vem o que acontece com a gente. Você já experimentou mandar uma mensagem para uma empresa do qual você quer muito um produto e essa empresa ficar o dia inteiro, o outro dia e mais 2 dias sem te responder? Ou até mesmo o dia inteiro, e você precisa muito. Você já experimentou? Não é chato? Não é insuportável isso? Então você tem que se colocar no lugar. Poxa, Elis, mas é muita gente para responder. E eu respondo. Como eu já falei, eu posso não resolver o problema dele naquele momento, mas eu vou responder a eles o que eles precisam. Então, o que é que eu faço? Falo que eu estou ocupada, falo que eu estou gravando, dou uma paradinha, ou se eu estiver em gravação, normalmente quando a gente está gravando, tem uma paradinha assim de arrumar as coisas, ou de conversar sobre algum assunto. Olho o celular e vou lá, e vou responder, e vou dar um feedback para o meu cliente, vou dizer a ele: ó, nesse momento eu não vou poder te responder, eu estou fazendo isso. Ah, eu tenho que dar satisfação ao meu cliente? Tem sim. Ele pode até não ser seu cliente, mas você tem que dar satisfação sim. Então, primeiro ponto que acontece no atendimento ao cliente é isso, gente, é um horror quando você liga. Eu mesma tive uma experiência que foi assim, terrível. Eu estava querendo comprar piso vinílico, né, para alguns espaços, para minha casa. E aí eu entrei em contato com 3 empresas, com 3 pessoas para poder fazer o orçamento. Pode acreditar, nenhuma delas me responderam no mesmo dia. Nenhuma delas. Todas 3 foram, uma foi me responder 2 dias depois, a outra um dia depois, a outra demorou bem mais, aí foram e falaram, me mandaram assim, meia boca, né? Uma tabela, não, me mandaram um catálogo sem valores, sem nada. E isso você já fica irritado. Aí você pergunta, qual é o valor desse aqui? Aí passa mais 2 dias para te responder. Aí quando chegou para mim para falar o valor, eu disse, rapaz, o custo-benefício do estresse disso vai ser tão grande que eu vou preferir colocar piso sobre piso do que comprar esse vinílico. Possa ser que era melhor eu ter comprado vinílico, mas aquelas 3 empresas não souberam me mostrar que era bom fechar com eles. Então, eu preferi colocar piso sobre piso, onde eu tinha lá no meu espaço, aqui também na loja eu fiz isso, porque eu não desisti de tanto estresse de você esperar um resultado e as pessoas não te responder. Então, já fica essa dica aí para vocês, né? Que se você se irrita, o cliente também se irrita. Então, responde, gente. Diz, eu tô chateada hoje eu estou com a bruxa. Não quero responder a ninguém. Você vai dizer isso pro seu cliente? Tô com a bruxa! Não, você vai chegar pro seu cliente e dizer, eu não tô bem, não tô legal, né? Nesse momento eu não posso falar com você, mas fique tranquilo que assim que eu puder, eu vou falar com você. É assim que se faz. O cliente não tem nada a ver com seus problemas. Você não pode dizer, olha, daqui a pouquinho eu falo com a senhora, viu? Tem as suas calmas e suas paciência aí. Eu não posso fazer isso com o cliente. Então, é assim que se faz. Esse é o primeiro ponto, o responder de imediato, né? Aí você pode dizer para mim, não dá, só você responde de imediato. Eu respondo mesmo. E olha que eu, na maioria, respondo. Quando eu tô muito ocupada ou não estou na loja, a Wanda vai e responde. O Robson responde. Mas, na maioria das vezes, eu respondo, eu prefiro conversar com o meu cliente, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é quando o cliente quer saber valores. Gente, qual a dificuldade de falar valores pelo número? Você tira o seu cliente de casa, de um local distante, para vir até o seu ateliê para saber que o valor do bolo ou o valor das flores não é aquilo que ele pode pagar. Como eu falei de honestidade. Então, como vocês são, se não assistiu o vídeo, assiste lá porque vocês vão amar. Apesar da fofoca. Então, assim como você
tem por obrigação de passar o valor para o seu cliente, dependente do poder aquisitivo que ele tem, você já faz uma tabela, já manda para o seu cliente, já diz ou se é o primeiro aluguel, ou se é umas flores que você não tem no catálogo, você já diz, olha, essas flores é X, esse bolo é X. O cliente só vai se deslocar quando ele souber o valor. E se o cliente se desloca, gente, é incrível isso. Você cobrou 3.000 aí em um primeiro aluguel em um bolo, que o bolo é incrível. E o cliente diz assim, olha, que dia eu posso marcar para ir até você? Você já tem a certeza absoluta que aquele cliente vai fechar e você não conhece o poder aquisitivo dele. O que interessa é que seu valor é aquele, ponto e acabou. Então, a honestidade de você passar o valor e também a maneira correta de se falar com o cliente. Passou o valor, deixou o cliente ser atendido, falou, ele marcou um horário. Tal horário, tal dia você pode vir ver o produto, ver como é que funciona. Beleza, depois disso aí marcado, como é que você vai fazer, qual o atendimento que você vai dar ao seu cliente? Bem, eu trabalho, como eu falei, essa parte aqui é a parte da minha produção. No dia que eu atendo o meu cliente, eu estou preparada para receber o meu cliente. Eu passo o dia inteiro na minha produção, quando eu não vou atender cliente, com os aventais todos sujos, de sandália havaiana, toda bem à vontade e descabelada, porque quem tem cabelo cacheado sabe que não gosta de pentear cabelo, e descabelada, e toda suja de tinta, e toda manchada. Vocês podem ver nos stories que quando eu tô fazendo produção, eu tô numa loucura. Meu cliente vai chegar, eu marquei com o meu cliente, é outro nível. Eu tenho que me arrumar. Eu não posso atender meu cliente com o avental todo sujo. Eu não posso atender meu cliente toda descabelada. Eu não posso atender meu cliente com... Eu tô com a sandália havaiana aqui, que todo mundo já disse ao povo. Não me deixem em paz, me deixem. Mas não é para atender meu cliente, é para o trabalho. Então, pé de um, pé de outro. Quebrou um pé de um, quebrou um pé de outro. Eu tinha 2, virou 1. Bem, é aqui dentro. Tá tudo certo. Mas, eu atender meu cliente, eu vou atender ele bem arrumada, né? Não vou atender ele de shortinho, com um short muito... eu vou atender meu cliente com shortinho, vou atender meu cliente com um topzinho de shortinho, toda suja. Não, gente, isso aí é para quando você está trabalhando, isso é um problema seu. Mas atendimento do cliente, você tem que ter postura, certo? Elis, mas esse cliente é muito humilde. E daí? É sobre isso que a gente vai falar. O nosso cliente é cliente, não interessa se ele vai fechar um bolo eu falo pelos valores que eu tenho. Os bolos que estão no meu catálogo, de 300 a 1.500 reais, não interessa se ele vai fechar o bolo mais barato ou se ele vai fechar o bolo mais caro. O que me interessa é que eu tenho que ter postura ao atender meu cliente. Então, como é que isso funciona? Funciona dessa forma. Você vai ter um horário específico para atender seu cliente. A noiva vem com a família, vem com outras pessoas. Imagine só, você toda desleixada, cabelo para cima, um short desse tamanho. Eu uso, né? Mas aqui dentro, porque aqui é um calor danado. Salvador é muito quente, então é camiseta, shortinho. Mas não para atender o cliente, tá bom? Então, para atender o cliente, a gente se veste, a gente recebe aquele cliente, ele se sente super bem. E independe de quem ele seja, você não conhece, você falou com ele pelo celular e por esse número que você não tem como fazer o raio-x, que a pessoa é muito chique, ou que a pessoa não é chique, não interessa. O que importa é que você vai receber de forma agradável, aparentemente agradável. E quando o cliente chega e você percebe que o cliente ele é muito humilde. O cliente é muito humilde. Bora. Viu o bolo aí? Gostou? E aí? Vai ser esse mesmo? Tchau. Não. Mas o cliente é muito chique. Não, senhora. Pode fazer, pode olhar a hora que a senhora quiser, quantas vezes você quiser. Fique tranquila. Não é assim que funciona. O cliente que aluga bolo aqui de 300 reais, eu falo do catálogo, não estou falando de bolo
né, de primeiro aluguel, ou o cliente que aluga o bolo de 1.500, todos eles têm tapete vermelho para poder eu receber. Eu atendo todo mundo igual e atendo de uma forma para que eles entendam que não interfere no valor que eles vão pagar, interfere na pessoa, no ser humano. E aí sim, e eu tive uma experiência, e hoje, como eu falei para vocês, que eu tenho uma experiência para contar e que são muitas noivas, muita gente que passa pelo meu ateliê. E olha o que aconteceu. Um casal, a menina tinha fechado um bolo de R$350, primeiro, pelo celular. Ela não fechou, ela sinalizou qual o bolo que ela queria. E aí ela, Elisa, eu tô indo aí que eu vou conhecer o bolo. Beleza. Aí ela me perguntou assim, aí na frente do seu ateliê passa ônibus? Qual ônibus que eu posso pegar? Aí eu disse a ela, você pega tal ônibus para poder vir para cá. Beleza, tudo certo. Só que no dia ela veio de moto com o noivo, né? Aí ela chegou e fez assim, olha, ele resolveu me trazer porque hoje ele não trabalhou e aí foi bom para mim porque ficou legal e tal. Ela já tinha acertado, né, o bolo, ela gostou do bolo, eu já sabia qual era o bolo que ela queria. Quando ele entrou no ateliê, eu dei as costas assim, que eu fui puxar um balcãozinho desses aqui que eu coloco o bolo, que estava no meio do caminho. Ele olhou assim e fez assim para ela, muito caro. Ele ficou assim e fazia assim para ela, porque talvez ele não soubesse qual o valor que ele fechou. Quando eu percebi que ele se sentiu constrangido pelo ambiente, por eu estar arrumada, eu desfiz isso com ele. E aí eu disse a ela, olha, vocês fiquem à vontade, escolha o bolo que vocês quiserem e o bolo que vocês acharem melhor para a festa de vocês. Aí ele começou a dizer assim, não, porque esses bolos tão lindos, né? Mas o nosso evento vai ser pequeno. Eu disse, eu sei. E é por esse motivo que a gente tem aqui bolo para todos os gostos. Bolo pequeno, que dá em uma festa em casa. E um bolo médio, que dá para um evento como vocês querem. E o bolo gigante, que é para aqueles lugares que tem o pé direito mais alto. Mas não interessa, vocês que vão ficar à vontade. E comecei a mostrar para ela, não só os bolos, que estavam mais em conta, mas também mostrei a ela os outros valores e sempre mostrando para eles que eles eram importantes para mim, independente do valor que ele fosse fechar o bolo. Bem, esse rapaz fechou o bolo com eles, o casal fechou o bolo com a gente. E o que aconteceu? Quando ele saiu, meu marido estava na porta da loja, ele fez assim, poxa, eu me senti tão bem, um atendimento nota 1000, meu marido olhou para ele e fez assim, é a nossa obrigação tratar as pessoas bem. E o que é que eu tiro disso? É que talvez por ele ter uma aparência de uma pessoa muito humilde, ele chegar num lugar e as pessoas desdenharem dele, né? Olhar e ele já se sentir constrangido, porque às vezes não é a gente que constrange a pessoa mesmo se constrange. E ele já se sentir constrangido e ele já olhar com um ar de se diminuir. E eu não permiti que ele se diminuísse. O que eu fiz? Brinquei, fui alegre com ele, disse a ele, não, eu acho esse bolo que vocês escolheram maravilhoso, pode ficar tranquilo que vai ficar com a festa, não vai ser em um local fechado, não vai estar lá no meio dos doces, vai ficar ótimo. Mostrei para eles um bolo que uma cliente minha, que com poder aquisitivo muito bom, tinha alugado o mesmo bolo, que eu disse, olha a festa dessa minha cliente. Aí ele, pô, mas aí foi um lugar, pois bem, olha, sua festa vai ficar tão linda quanto. E aí ele entendeu que o importante, né, naquele momento, era que eu, como profissional, sabia tratar meu cliente. E eu sei tratar meu cliente. E não me interessa, eu botei tapete vermelho, né? Eu falo na parte figurativa, né? Que eu coloquei tapete vermelho
para ele e coloco o tapete vermelho para outros que vierem que têm um poder aquisitivo melhor. Então, não me interessa. Então, primeiro ponto, conversar com o seu cliente pelo WhatsApp, responder, gente. Não custa nada dar um oi para a pessoa, entendeu? Responde. Segundo ponto, quando o cliente vem até você, você tratar esse cliente muito bem. Coloque uma coisa na cabeça de vocês precisam tanto dele quanto ele de vocês. Então, eu brinco, nesse dia eu brinquei com ele, né, quando ele fez assim, porque esse bolo aqui pra gente tá ótimo, porque a gente não tem tanta condição, nossa festa vai ser pequena, o pessoal na igreja tá me ajudando, foi assim que ele falou. Aí eu fiz assim pra ele, isso daí pra mim não é nada, o seu dinheiro é tão importante quanto qualquer um. E vou te dizer mais, se você alugar meu bolo, ou outros clientes alugar meu bolo, é aí que eu como, que eu bebo, que eu durmo, que eu visto. Porque eu dependo de vocês para isso. Então, mostrei para ele que naquele momento, não só ele dependia, né, de ter um bolo legal, bonito, bacana, mas eu também preciso. Eu trabalho por quê? É de hobby, ó. Sou madame, mas eu quero simplesmente ter uma loja chique de bolo. Não. Então, o cliente precisa ser bem tratado. Por que a minha loja não funciona aberta? Tem toda a estrutura para isso, tem uma porta de vidro, tem um portão lá fora, tem toda a estrutura, tem uma recepção. E por que ela não funciona aberta? Porque eu não daria conta para atender bem esse cliente, esse público de rua. Não teria como, seria desgastante para mim. Então, o que é que eu faço? Eu faço por hora marcada. Mas quando ele chega, ele encontra, assim, um padrão cliente, né? Que você atenda bem, que você venha estar bem arrumada para poder atender aquele cliente e que você, além de estar bem arrumada, esteja com um sorriso desse tamanho, porque as portas se abrem. Eu já tive cliente de chegar com uma cara que dava medo, assim, meu Deus do céu, e você falava e a pessoa assim, isso aqui, não sei o que, e eu continuava com o meu sorriso. Quando essa menina saiu da loja, saiu me dando tapinha nas costas, ô Elis, você é maravilhosa, porque eu quebrei o gelo. Se ela estava com algum problema, era só dela, não tinha nada a ver comigo. Eu tenho os meus problemas, eu não poderia passar para ela. Mas ela veio chateada com alguma coisa e vocês não têm noção, era algo assim que incomodava. Você falar com a pessoa e a pessoa às vezes nem te respondeu, ó, esse aqui você troca as flores, não sei o quê. Ó, esse daqui. E eu continuei com a minha pose de riso, porque eu amo sorrir e eu acho que isso aqui, ó, abre qualquer porta, né? O sorriso abre qualquer porta. Então, vocês não podem tratar o seu cliente como ele tá te tratando, né? A não ser que ele te trate mal, é claro que a gente não vai aceitar que as pessoas venham te destratar. Mas naquele momento ela deveria estar com algum problema. E ela era muito sisuda, assim. Mas ela saiu, me deu um abraço e deu um tapinha nas costas. Ô, Elis, obrigada, você é maravilhosa. Saiu sorrindo. Ela entrou com a cara desse tamanho e saiu com um sorrisão no rosto. Então, a gente tem que saber contornar, né? Tem que saber contornar. Outra coisa que vocês fazem de errado com o cliente é mexer no bolo deles. Vamos lá. Quando eu trabalhava com bolos verdadeiros, eu entendi a importância da gente ser correta com o cliente, até quando a gente quer agradar. Vamos lá. Eu tive uma cliente que fez um bolo de 7 andares. Ela fechou um bolo comigo de 7 andares. Esse bolo foi um bolo espetacular, um bolo verdadeiro. De um lado, se tiver foto aqui, eu vou mostrar para vocês. De um lado era de noiva, do outro lado tinha o símbolo do Bahia. E esse bolo, essa cliente, ela queria esse bolo com 7 andares. Quando eu comecei a fazer a composição do bolo dela, eu cheguei e fiz assim, poxa, porque uma boa parte seria verdadeiro, mas algumas partes seriam fake com pasta americana. Aí eu disse assim, poxa, esse isopor aqui, ele não vai ficar legal com 7 andares, ele ficaria legal se tivesse 8 andares. Olha a importância desse negócio.
de você comunicar ao seu cliente a mudança que vai ter no bolo dele. E aí, eu, para agradar o cliente, claro e evidente que eu não ia fazer, mas aí eu liguei para ela. Fulana, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou te cobrar mais por isso, não. Mas eu tô fazendo aqui a composição do seu bolo, né? Que vai ser semana que vem. O bolo dela já estava até pago. E eu estou querendo colocar um andar a mais pro seu bolo, deixar ele com 8 andares! Qualquer pessoa ia bater pau. 8 andares, eu vou pagar um bolo de 7, vou levar um bolo de 8. Ela grita do outro lado, pelo amor de Deus, não. Mas você não vai pagar mais nada por isso não, meu bem. Não! Esse número 7 é meu número da sorte. Eu faço 7 em tudo. Não me bote 8. Pelo amor do Senhor, eles não façam isso comigo. Gente, você imagine só que decepção essa cliente teria se eu fizesse esse bolo com 8 andares e fosse agradar ela, simplesmente por agradar, eu achando que ia agradar sem falar. Então naquele dia eu entendi, eu já falava com o cliente, mas eu entendi a importância de até agradar o cliente você ter que falar. Se fala antes que vai agradar ele. Tipo, o cliente quer esse bolo aqui, né, desse jeito aqui. E aí você faz assim, peraí, ainda que eu vou agradar o meu cliente, eu vou colocar mais flores aqui, sem comunicar ele. É bom que você comunique, né? Você diga, olha, você se importa, ou você quer, eu não vou te cobrar nada, é um benefício, eu não vou te cobrar nada mais por isso, mas você quer que eu coloque mais um andar aqui, mais flores aqui e tal? Ela vai dizer, poxa, Elis, beleza, gostei, vai ficar mais bonita e tal, beleza. Mas talvez ela diga, não, pelo amor de Deus, eu não vou gostar não, porque esse bolo já tem muitas flores, eu não gosto muito de flores, já tem flores e me incomoda essa questão de muitas flores. E aí? Se você tentar agradar, você vai acabar desagradando sem a comunicação. Então, depois que o cliente fecha, tudo que você vai fazer no bolo do cliente de diferente, principalmente quando se trata do primeiro aluguel. Porque quando é um bolo fixo como esse, ele já sabe que as flores são aqui, não vai mudar. Ele já sabe que as flores são aqui, não vai mudar, que só vai mudar as cores. Mas quando é um bolo de primeiro aluguel e o bolo simplesmente tem um detalhe que você acha que vai melhorar, tem que comunicar. Você tem que falar para o cliente, olha, eu queria, você concorda comigo de fazer isso? Se o cliente disser não, você já imaginou se eu faço esse bolo com 8 andares, que simplesmente eu queria agradar meu cliente. Oh, que lindinho, um bolo lindo, maravilhoso. E a cliente ia ficar decepcionada, porque para ela era importante o número 7. O número 7 no bolo, o número 7 em várias coisas. É a crença dela e a gente precisa aprender a respeitar todos. Então, ela tem esse número com ela. Assim como eu tenho os meus números também, que eu gosto, vocês também devem ter um número de sua preferência, ou uma cor de sua preferência, e ela quis ela trouxe para o casamento dela várias coisas com símbolo com esse número. Então, era interessante para ela ter, acho que ela fez 7 casais de madrinhas e padrinhos, né? 7 daminhas, então era algo dela, era algo que ela projetou para a vida dela. E eu ia destruir isso por simplesmente achar que ia ser bacana. Mas, na verdade, gente, a gente tem que conversar com o cliente até quando vai agradar o cliente. Então, o primeiro ponto, vocês viram que a gente precisa atender o cliente. Atenda esse cliente pelo telefone, mulher! Depois, atender o cliente super bem quando ele chega. E quando você está produzindo o bolo dele, qualquer coisa que você faça, ligue, comunique. E quando chega na semana da festa, eu sempre falo com as noivas o seguinte. A noiva quando fecha, que faz o pagamento, né? Gente, o cliente às vezes coloca na sua mão, uma pessoa que ele não conhece, um valor alto.
E às vezes ele te liga por nada, por coisa alguma ou por coisa nenhuma, só para saber se você ainda existe. Só isso. Oi, Liz, aquela flor, só um exemplo, aquela flor que você vai colocar lá em cima, ela vai ficar empendurada? Só isso. Mas para saber se você está ali, ó, respondendo, ela colocou e você não tem que se chatear com isso. Então, quando o cliente fecha, pagou, você manda uma mensagem assim: olha, vamos lá, está tudo certo, seu dia é tal e tal. Se você precisar, tiver alguma dúvida, você fala comigo. Mas não se preocupe que na semana do seu casamento é a semana que a gente mais vai se falar. Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você precise antes, pode me chamar, não se acanhe não. Qualquer dúvida, qualquer mudança, vai me chamando por aí. Às vezes eu demoro de responder, porque demora, que eu digo, não é um dia, 2 dias, não, pelo amor de Deus. Às vezes eu tô ocupada gravando ou até mesmo fazendo outra coisa, eu vou demorar um pouquinho de responder, mas não se preocupe, que eu vou te responder. E aí você já alerta esse cliente que ela pode falar com você a hora que ela quiser. Essa cliente já fechou, já pagou e tá toda hora falando comigo, então ela tá certa. Oxi, foi você que botou o valor alto na sua mão? Não, foi ela. E ela, do jeito que as coisas está hoje, ela tem sim que desconfiar. Quem tem que provar que é honesto é você. Entendeu? Então, eu fico doida que chegue logo a festa do cliente para eu provar que eu sou correta e mandar o bolo dela. Mas ela tá lá, ela não conhece você, foi alguém que falou de você ou ela te viu pela internet e ela não tem por obrigação de saber que você é honesta. Você lá na frente vai provar. Levei o bolo dela e ela viu que eu sou honesta. Mas até então, você tem por obrigação sim, dela tá ligando para você, dela tá perguntando qualquer bobagem. E você responder porque ela deixou um dinheiro grande na sua mão e ela tem que saber se você ainda existe. Então, sim, você tem que ter paciência com esse período. E quando chega na semana do casamento do cliente, o que é que eu faço? Como eu tenho muitas noivas, toda semana é 3, 4, 5, então eu sempre falo para elas, né? Quem vai casar, por exemplo, nós estamos agora em novembro, mas quem vai casar lá em janeiro, fevereiro ou março, que já pagou, eu deixo um recado, eu sempre digo, olha, se precisar de mim ou tiver alguma dúvida, me chama, tá bom? Não vou ficar falando com você porque tem outras noivas e tal, mas qualquer dúvida me chama. E aí, na semana do casamento, de novembro, da semana do casamento de novembro, essa semana aqui, do dia 27 ao dia 2, eu tenho noiva, né? Tenho noiva nesse período. Na segunda-feira, quando eu chego na loja, eu olho na agenda quem são as noivas e mando mensagem. Oi, tudo bem? Ei, tá chegando, né? Deve estar super ansiosa. Eu sei, já passei por isso, e isso é muito bom. Ansiedade boa, é festa, é alegria, não sei o que e tal. Olha, semana do seu casamento, a gente vai começar a fazer a mudança das suas flores. Qualquer dúvida pode chamar, pode falar, só não deixa pra cima, porque não tem como a gente mudar se você me pedir, já deixo claro. Se você me pedir 3 dias antes do seu casamento, eu não consigo fazer mais nada. Então, assim, ó, tem alguma dúvida, tá precisando de alguma coisa, quer alguma mudança, é hoje que você tem que falar, não quando a gente tem que fazer as flores. O combinado da cor das flores já tá pronta, beleza. Mas possa ser que a noiva chegue e diga assim, Alice, aquele outro bolo que eu gostei, tá aí disponível? Vamos trocar? Entendeu? Já aconteceu disso. E se ele estava disponível, eu troquei. Ela deu a diferença e eu troquei. Teve um que nem precisou dar diferença, foi ele por elas e pronto, e acabou. E aí ela mudou, né? Mudou o bolo. Mas por que eu consigo fazer isso? Porque o bolo dela foi pago antes, eu não tinha ninguém para dentro daquela data. Agora sim. Elis, dá para trocar esse bolo? E eu tive várias pessoas procurando esse bolo e eu não pude alugar por conta dela, aí eu já não faço, eu digo a ela, porque é aquela questão da honestidade, né? Eu tenho que ser honesta comigo e com ela. Eu digo, olha, esse bolo ficou aí um tempão alugado para você. E eu tive várias pessoas que queriam para a mesma data e não pôde. Então agora, infelizmente, eu não vou poder trocar, porque mesmo que eu tenha o outro disponível,
eu deixei de alugar ele por conta de você, né? Que já está alugado. Aí a pessoa vai entender. Mas tudo quando a gente fala é com jeitinho, certo? Mas se der, se o bolo não foi procurado para aquele período e ela teve o desejo de fazer a mudança e o outro está disponível pelo mesmo valor ou por um valor maior, claro que você também não vai poder perder por um valor menor, aí eu também não troco. Não é justo comigo, né? Depois de fazer as flores, de fazer tudo para poder ela escolher por um valor que é pela metade, aí também eu não permito. Mas você tratar o cliente de forma agradável, gente, não tem nada melhor. Pense agora comigo, como é que você gosta de ser tratada? Fale aqui ó, nos comentários para mim. Como é que você gosta de ser tratada? Como é que você gosta que as pessoas cheguem na loja e falem com você assim? Diga, senhora. Fale! Ou você gosta de ser tratada assim? Bom dia, senhora! Olha, precisou de mim, é só gritar que eu tô por aqui. Já imaginou? Olha a diferença. Então, do jeito que eu gosto de ser tratada, eu trato as pessoas. E assim você vai entender que é muito bom ser feliz e fazer as pessoas que estão em volta felizes. Então, trate o cliente bem, porque quando você trata o cliente bem, qualquer problema que tem no seu bolo, qualquer problema que vai surgir, fica tudo mais fácil, gente. Quando você trata por qualquer besteira o cliente mal, qualquer bobagem que tenha no bolo, ou uma florzinha que foi errada, ele vai ter motivo para reclamar. Por quê? Porque você já foi uma pessoa muito mal educada e ele simplesmente alugou seu bolo porque não tinha outro que tinha um trabalho legal. Mas não é só o trabalho legal. Você precisa ter um trabalho legal, já que você valoriza o seu trabalho e bota preço nele, né? Como eu já falei daquela questão honestidade, você cobra caro para todo mundo e por igualdade, não interessa que a pessoa tenha muito dinheiro ou tenha pouco dinheiro, mas você tem por obrigação de tratar todo esse cliente bem. Eu tenho certeza que acontece que muitos clientes meus que não têm condição de locar um bolo muito caro e eles se esforçam para isso, pede para alguém, divide com as madrinhas, fazem alguma coisa para poder ter meu bolo, vai muito pelo que eu trato o meu cliente e pelo como eu trato com minhas alunas e como eu trato os buffets e como eu trato as boleiras. Então, vai muito desse padrão. Então, as pessoas te procuram não só pela sua qualidade, mas pelo seu atendimento. Então, vamos lá, né? Porque é assim que deve ser as coisas. Tratar as pessoas bem para ser bem atendido. E olha, eu fui porque esse fuxico vai dar o que falar. Depois eu quero fuxico com meu nome. E vocês assistem, comentem embaixo como você quer ser tratada. E eu tenho certeza que eu vou ouvir muita gente falando assim, ah, eu gosto de ser bem tratada, eu gosto de ser uma rainha. Então tem que fazer o mesmo com o seu cliente, tá bom? Fui! Curte, compartilha, comenta aí, porque tô indo embora com meus 2 parafusos a menos e o resto todo solto. Até o próximo vídeo!